Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. O tema de hoje, vírus sutis do demônio. Antes de tudo, vamos dar uma olhadinha no Manual da Vida, a Bíblia, e ver o que Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 6, de versos 10 a 12. Aonde devemos nos fortalecer em Deus, isto é, buscarmos força somente em Deus. Pois o mesmo Paulo diz em 2 Timóteo 1, verso 7, que esse poder é nos dado através do seu Espírito, é um Espírito de fortaleza e de coragem. Diz ainda Paulo que devemos revestir das armaduras de Deus e empunhar a sua espada, isto é, a palavra de Deus. Pois veja, Paulo fala que não é contra homens de carne e de sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, os vírus espalhados pelos ares. Diz ainda Paulo no versos 16 que só é com o escudo da fé e que nós nos livraremos dos dardos, isto é, dos vírus espalhados pelos ares. Sabendo que o dardo do inimigo, que é como uma granada que solta várias farpas para atingir o mesmo de várias formas. É também como um vírus mutante, que ele vai mutando para não dar possibilidade da pessoa se vencer até mesmo de uma enfermidade, criando ali ondas de enfermidade. Venha comigo. Vamos ver o que Jesus nos mostra em Marcos 9, versos 25. 3 potentes vírus que têm suas vertentes de mutação. Primeiro, Jesus expulsa o espírito imundo. Com uma granada e suas vertentes de dardos, ele tem várias facetas e vertentes, esse vírus imundo. Observe que você também já deve ter notado como tem pessoas que aderem a este vírus da imundície. São aquelas pessoas que têm a boca imunda. Imagina, que fala porcaria além de ser suja, não é? Por palavrões. Outros voltados para fofoca. Lugares aonde é sujo e que é impossível de uma pessoa cidadã ou cidadão esteja. Sujeiras envolvendo e se envolvido com pessoas ou si mesmo com corrupção. Pessoas vulgar, não é? Pense aí em tudo mais o que é sujeira e que faz parte do demônio. Isto é, tem este vírus. Veja, na sequência, Jesus expulsa o espírito mudo, não é? Que é o maligno, também com suas vertentes, suas farpas como a granada. É o espírito da omissão, pessoas que se omitem, não se abrem e não falam a verdade. Não é? Como aqueles que ficam em cima do muro, não se decide nem para um lado nem para o outro, são chamados mornos. Omite verdades, mas apoiam mentiras. Filhos e pais que vivem na própria casa no silêncio, não tem diálogo, não conversa. Amigos que são mais corpo presente, não é, do que amigos. Na verdade vivem um tempo de falsidade, de hipocrisia, não é? Ou até mesmo de conveniência. Aqueles que guardam o perdão, não perdoa e não pede perdão. É o espírito mudo, não é? Aquelas pessoas que não têm o espírito da gratidão, que é o Espírito Santo, não, e muito menos tem o diálogo, não desabafa, faz parte do espírito mudo. São sequências, não é? Vertentes e sangue, salivas do espírito mudo. São também aqueles que não têm a capacidade de abençoar, mas amaldiçoa, que não tem nos seus lábios o elogio, não é? Pessoas que têm empatia. Agora veja, novamente acrescente aí o que faz parte do espírito mudo. Acrescente você. E Jesus expulsa o terceiro demônio, que chama ele o demônio surdo. São aqueles que não suportam ouvir as verdades, mas apoiam e dão ouvido para mentiras, fofoca e etc. Não aceita a palavra de Deus. Não aceita. Porque na palavra de João 15:7 diz Jesus:
não é? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. João 14, 23, não é? Aquele que me ama, de Jesus, e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele para fazer morada. E João 8, 32, de Jesus, conhecereis a verdade e ela te liberta. Então são aqueles que não aceitam ouvir verdade, não suportam ouvir conselhos, não é? Sim, sabendo a importância da sabedoria, não é? Não adquire a sabedoria, porque não abre a porta para ela, porque a porta da sabedoria é a audição e a chave dessa porta é a humildade. São cheios de enganos, cobiças e contendas. Aí é que está. Jesus diz que só estaremos imune deste vírus se primeiro renunciarmos o mal, não é, com seus venenos. Mas para renunciarmos, precisamos fazer penitência, não é? E uma delas poderosa é a penitência da língua, cuidar da língua, cuidar o que estamos falando ou destruindo a vida dos outros. Pois não adianta fazermos penitência, isto é, o jejum, e com o coração cheio de imundícies, não é? De sujeiras. Veja como uma coisa liga a outra, os demônios estão ligados, não é? A língua é poderosa, não é? Temos que tomar cuidado com a língua e com o nosso sentimento, aquilo que guardamos, não é? E nos aproximarmos dele para um diálogo constante, isto é, a oração, não é? A oração é aquela que carrega a nossa bateria da fé, nos dá força e a luz do discernimento e para a vida. Precisamos entender e saber que o mal está por aí, como diz Paulo, espalhado pelos ares, infiltrado em várias vertentes, tentando de alguma forma fazer você infeliz. Há mal que é físico, não é? Já outros que é psíquico. O físico é por aqueles que, mesmo sabendo, não é, que é prejudicial tal ação ou tal busca, não é? E assim insiste. E psíquico é aqueles que luta contra a verdade, mas apoia a mentira. E são tomados pelo espírito do eu sou, do eu sei, do eu posso, do eu mando, da desobediência. É também o mal aqueles que agem na injustiça, aplaudindo todo o erro e condutas maléficas de outros, bem como as imoralidades e as corrupção de outros e outras. Há também aqueles que querem calar a verdade do outro ou de outras. E os outros que não estão nem aí com o sofrimento dos outros ou de outras. Há também o mal do vitimismo, daquele, não é, que vê o mal em tudo, menos neles. Há também o mal da falta da consciência para fazer, não é, o direito do outro ou da outra se valer. Veja, hoje nos deparamos com muitos males que afligem muitos corações, mas há um, não é, dos piores males, que é o afastamento de Deus. Você tem percebido e percebe que os vírus estão espalhados pelos ares, estão por aí tentando contaminar e está contaminando muitos corações para criar um campo minado de rivalidade e de egoísmo e de descrença, não é? Que faz muitos não girar a chave da porta da humildade para ouvir a palavra de Deus, não é? Mas para dar livre acesso, não é, aos vírus que já antes falamos, isto é, os vírus do maligno que estão espalhados por aí. Esta é a grande razão, não é, de vermos hoje muitos contaminados, não é? Sim, com o mesmo vírus que infectou Caim, da inveja, do ciúme, levando à morte do irmão. E quando Deus pergunta para Caim: cadê o seu irmão? O sangue do teu irmão chora por mim na terra. E ele responde para Deus: eu não sei aonde está o meu irmão. Veja, o espírito mudo, não é? E o espírito da mentira e o espírito do sangue maligno estava em Caim. Depois, quando Deus, não é, pergunta para ele, diz para ele que o sangue do irmão dele chora por ele na terra, nem assim Caim se comoveu, não é? Daí eu lhe digo, vamos ficar alerta nesses tempos em que estamos vivendo.
como bons soldados de Cristo, revestidos da armadura de Deus, empunharmos a espada do Espírito, a palavra de Deus, nos alimentando, nos fortalecendo nela. E vigilantes, não é? Vamos cuidar com amor uns dos outros. Esta é a meta, não é? O que você pode fazer? Falar bem. Orar, porque para Deus não há tempo e não há distância. Tudo que você fizer para um outro ou para outra, Deus o recompensa, nos recompensa. Por isso, é tempo de meditarmos, é tempo de olharmos. Os vírus estão por aí. Basta ou cabe a você e a mim buscarmos a imunidade do amor de Cristo em nós. Pense nisso. Por isso, um beijo no teu coração e até o próximo.